Ganhei para Jesus um camarada, e quando ele se converteu, ele estava separado da mulher, vivendo com um amante, que fez uma amarração na macumba para tirá-lo da esposa. Ela converteu primeiro, a amante, passou um dia na frente da igreja, ela tinha muito envolvimento com o ocultismo. This is the Home Box Office Television Network. Uma amarração na macumba para tirá-lo da esposa. Ela converteu primeiro, a amante, passou um dia na frente da igreja, ela tinha muito envolvimento com o ocultismo, era muito oprimida, estava muito enferma, tinha ouvido alguns testemunhos de cura, entrou, pediu oração, oraram com ela, recebeu um pacote, foi curada de tudo, da cabeça aos pés, num instante. Essa mulher entregou a vida para Jesus, começou a frequentar a igreja, tentar levar o amante. Não conseguia. Um dia eu preguei uma mensagem sobre o inferno, remidos no inferno. Ela levou, na época era fita cassete, uma cópia. Ela falou, você não vai na igreja, mas você vai ouvir isso aqui. Ele ficou apavorado com a mensagem e pediu uma conversa comigo. Eu conversei com ele das 4 da tarde às 8h30 da noite. Às 8h30 eu fiz uma oração levando ele a Cristo. Expliquei tudo, tirei todas as dúvidas do evangelho, né? E ele falou, cara, como fica a minha situação? Eu sei que eu errei com Deus quando separei da minha esposa. Estando com a amante já estava errado. Quando a deixei para de fato ficar com a outra, eu sei que eu estava errado. Eu falei, olha, eu sei que você consegue olhar para trás e ter uma consciência disso, mas você não tinha a luz, a revelação, isso era tempo de ignorância. Deus quer que agora você se arrependa, mas nós vamos tratar com sua vida daqui para diante. Coloquei eles, na época a gente não chamava de célula, chamava de grupo familiar, coloquei num grupo que quem liderava era um casal que viveu uma restauração familiar muito forte. Então eles falavam muito sobre família, casamento, restauração. Quanto mais eles ouviam as ministrações sobre aquilo, mais conscientes eles ficavam da bobagem que fizeram. Era um arrependimento assim que toda semana aumentava. Não, aumentava. Quanto mais eles entendiam, maior era o arrependimento que eles tinham. De repente, e a gente tentando o divórcio, a papelada presa, não saía, porque eu queria que ele regularizasse a vida dele. De repente, esse camarada começa a sonhar com o casamento restaurado com a primeira esposa. E um dia ele me conta um sonho, porque eles tinham uma filha junto, mas ele conta um sonho que ele dizia que ele tinha uma segunda criança que ele estava segurando no colo. Mas detalhe, ele era estéril. Os médicos diagnosticaram um problema na baixa de espermatozoide e disseram, tenha filho o mais rápido possível, que depois você não vai poder. Então ele teve a primeira bem rápido e depois ficou estéril, tanto que nunca mais usou método anticoncepcional, né? E nunca nem mais com a primeira mudou. E nem com a amante teve mais gravidez. Nunca teve mais gravidez. Mas ele sonhava com uma segunda criança. E quando ele contou, eu sabia, pelo testemunho do Espírito Santo dentro de mim, que Deus não só restauraria a aliança do primeiro casamento, mas daria um selo naquilo, dando uma nova filha, uma nova criança. E a hora que eu entendi aquilo em Deus, eu fiquei apavorado. Né? Porque eu falei, poxa, todo esse tempo, já estava quase um ano a gente tentando fazer uma regularização. Quando veio o sonho, e aí que eu vou dizer às pessoas, a gente não pode pegar essa experiência e transformá-la em regra. Mas existe. Mas existe. E a gente tem que ser sensível porque você não conhece todos os desdobramentos. Bom, esses dois começaram a ter tanto nojo do que eles fizeram que eles não conseguiam mais conviver. Então eles chegaram um dia e disseram assim, olha, a gente não consegue levar adiante. Nós sabemos que estamos perdoados. Mas a gente sabe o quanto a gente quebrou os princípios. Nós não conseguimos. Ele diz, se eu decidir interromper esse relacionamento, quais são minhas opções? Os dois queriam saber. Eu falei, olha, ou você vê uma restauração do primeiro relacionamento, pensando no sonho, ou eu não te caso com uma terceira pessoa. Aí nós consideramos uma terceira opção sem chance. Ela falou, minha condição. Eu falei, se ele voltar para o primeiro e a gente entender que Deus está tratando aquilo como casamento e não o que vocês têm, você está liberado. Eles tiraram um mês orando, jejuando bastante, passaram a dormir em quarto separado durante aquele tempo e tomaram a decisão. Ele falou, cara, eu não sei se minha esposa me perdoa, se ela volta, mas eu estou disposto a me fazer eunuco pelo reino, porque eu não quero continuar esse relacionamento com a consciência de que eu sigo quebrando o princípio. Então eles se separaram. Nisso, ela morava no interior do Paraná, ela tinha mudado para Curitiba desde a separação, ele foi a Curitiba, não apenas para ver a filha, mas ele decidiu ir comunicar, porque desde que ele converteu, ele não tinha contado nada para ela. Decidiu comunicar que tinha se convertido, foi pedir perdão por tudo que tinha feito. No dia que foi, a mulher começa a chorar. O que ele descobre? No dia que ela entrou no ônibus, para mudar para Curitiba, chorando por estar deixando a casa, por ter acabado o casamento, sentou do lado dela uma crente que evangelizou ela no caminho todo, horas de viagem.
Ela entregou a Cristo, se converteu, está vindo na igreja e desde então orando pela restauração do casamento. Então, assim, às vezes nós estamos aqui dizendo Deus não leva em conta os tempos da ignorância e não sabemos o outro lado da história. Então, não é algo que a gente possa se precipitar e fazer correndo.